Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Via ao Mundo. Hoje vamos dar continuidade ao tema, precisamente o último vídeo, diversidade na biosfera, mais especificamente acerca dos tipos celulares. E então, muito sumariamente, primeiro vamos abordar a descoberta da célula, todo o contexto histórico, desde as pessoas que permitiram descobrir a célula e depois elaborar a teoria celular, como vamos ver mais à frente, é bastante importante. Depois vamos também estudar a organização celular, nomeadamente a fisionomia da célula e também alguns tipos celulares, como vamos ver as células procarióticas e as células eucarióticas. Funções das mesmas, diferenças entre as mesmas, etc. Então, começando pela descoberta da célula e a teoria celular. Em 1665, Robert Hooke, que era um inglês que trabalhava com cortiça, portanto tecidos de sobreiro, observou no seu microscópio óptico composto, ou seja, com nada comparado aos nossos microscópios ópticos compostos atuais, não é? Que são muito mais sofisticados e com maior poder de resolução, mas neste microscópio rudimentar observou estas estruturas que se assimilavam a favos de mel, não é? E que ele designou de cella, ok? Que em latim é a mesma coisa que cavidade, ok? E, portanto, foi a este senhor, Robert Hooke, que se atribuiu a descoberta da célula, embora ele não soubesse propriamente o que é que estava a observar. Depois, mais tarde, em 1683, o senhor Anton van Leeuwenhoek um, fez a primeira observação daquilo que seriam os micro-organismos. Desta vez com um microscópio óptico simples. Este microscópio óptico simples fazia com que o poder de resolução fosse um bocadinho mais superior ao microscópio que Robert Hooke usou, e, portanto, permitia observar estes micro-organismos, dos quais se pensa que tenham sido alguns protozoários e também bactérias, etc. E então a essas, esses seres que ele observou, ele designou de animálculos, porque ele não sabia propriamente o que é que estava a observar. Se repararem, nesta época, o que se sabia era a vida macroscópica, ou seja, aquilo que estava aos olhos humanos, e, portanto, desconhecia-se qualquer tipo de existência de vida microscópica. E, portanto, foi este senhor que descreveu as formas e os comportamentos destes seres vivos. É um pouco como se um ser extraterrestre viesse à Terra, não é? E nós, não sabendo do que se trata, estivéssemos apenas a observar e a descrever. Este senhor fez um bocadinho isso, não é? Usando aqui, digamos, esta brincadeira para vos explicar que ele não sabia o que estava a observar, mesmo assim relatou. E é graças a este senhor que nós temos portanto, a primeira observação de seres microscópicos e, portanto, foi-lhe acreditado a designação de pai da microbiologia. A teoria celular começou a surgir em 1838. O senhor Schleiden era biólogo, e, portanto, biólogo mais especificamente botânico, ou seja, ele dedicava-se ao estudo das plantas e, portanto, ele defendia que todas as plantas eram constituídas
por células. O Sr. Shibano era zoólogo também, portanto, outra área da biologia, portanto, desta vez dedicado ao estudo dos animais, e ele defendia que todos os animais eram constituídos por células. E então, em 1838, eles chegam digamos, a uma conclusão e propõe a teoria celular de que todos os seres vivos são constituídos por células, ou seja, sejam eles plantas ou animais. Claro que na altura só se atribuía, no fundo, esta questão de animais e plantas, embora, claro, hoje já sabemos que existem outros reinos bióticos, como o reino fungi, o reino procária, eh, etc. Portanto, outros reinos também que depois vocês vão estudar mais a fundo no 11º ano. E também propôs que a célula era a unidade básica e fundamental da vida. Mais tarde, em 1855, o Sr. Bichot propôs que toda a célula provém de outra célula pré-existente. E, portanto, amplificou aquilo que viria a ser a teoria celular que a comunidade científica atualmente concorda e defende. Isto porquê? Porque se nós pararmos para pensar, vocês vão aprender isto mais para a frente na biologia 11º, que tem a ver com os processos de divisão celular, mas, por exemplo, a mitose, que é um processo, ou no fundo explicar assim de uma maneira abstrata, porque vocês ainda não são obrigados a saber isto, para quem está em biologia 10º ano, mas no fundo consiste na divisão não é, de uma célula em duas células filhas, ok? E, portanto, uma célula vai dar origem a duas células filhas, ou seja, exatamente iguais e idênticas em termos genéticos. E, portanto, aqui vemos precisamente isso. Vemos uma célula, não é, que está a sofrer citocinese, que é um termo técnico para a divisão da célula, e essa célula vai dar origem a duas. E isso é bem visível, por exemplo, tanto em seres unicelulares como em seres pluricelulares. No caso das bactérias, por exemplo, elas para se proliferarem, para, portanto, aumentarem o seu número de população, na sua população, elas fazem uma reprodução assexuada, que também depois vão estudar mais para a frente, que é a bipartição, não é? Portanto, esta tal divisão em duas, e que, portanto, uma célula, não é? Uma bactéria vai dar origem a duas bactérias, não é? E no caso do ser humano, isso também acontece. Por exemplo, quando nós nos aleijamos e nos ferimos, etc., as células que se encontram no local da lesão vão, elas próprias, se dividindo em novas células para recuperar o tecido que foi, portanto, rompido, ok? Pronto, isso acontece também ao nível do ser humano e daí esta proposta de Virchow, porque também ele visualizou esta divisão, esta origem de uma célula dar origem a outras células, nomeadamente a duas células filhas. Então a teoria celular na atualidade é, primeiro, uma compilação de tudo aquilo que nós ouvimos falar até agora, que é a teoria que Schleiden e Schwann propuseram inicialmente, que todos os organismos são compostos por uma ou mais células, portanto, eles na altura defendiam que todos os seres vivos são compostos por células, aqui já temos por uma ou mais células, portanto, sabemos que existem seres unicelulares, ou seja, que a própria célula é também um organismo, é o caso, por exemplo, da bactéria, e de outros
micro-organismos, e depois também sabemos que nós, humanos, as próprias plantas, etc., portanto, seres pluricelulares, com mais de uma célula, também são constituídos, portanto, por células. Portanto, a célula é a unidade básica e fundamental da vida, portanto, sem ela não poderia existir vida. É uma unidade de estrutura e de função, uma unidade metabólica, que nos permite, portanto, realizar diferentes funções. No caso de seres pluricelulares, as células constituem tecidos e os tecidos constituem órgãos, e as células têm um papel fundamental em cada atividade do nosso organismo. E depois, todas as células provêm de células pré-existentes, nomeadamente, então, baseado em Virchow, que propôs essa mesma teoria. Então, agora vamos à célula em si, ao cerne deste tema, que é a organização celular e os tipos celulares. Antes de iniciarmos então propriamente essa análise às células propriamente dito, primeiro falar um bocadinho da escala de grandeza. Não vou estar muito a focar-me em termos de unidades, mas só para termos uma noção, nós temos o quilómetro, não é? O hectómetro, o decâmetro, o centímetro, o decímetro, o metro, não é? E depois o milímetro. Mais ou menos até 1 milímetro, não é? É o limite de resolução do olho humano, ou seja, é o ponto em que nós, como seres humanos, conseguimos distinguir, não é? Dois pontos muito próximos. Se eu puser numa folha de papel 2 pontos a 1 milímetro um do outro, nós se calhar conseguimos distinguir que estão ali 2 pontos. Mas a partir daí nós já não conseguimos propriamente distinguir. E então aí nós passamos a ter a microscopia, ou seja, aquilo que o ser humano já não consegue observar a olho nu. Ok? E portanto, para isso temos os microscópios, desculpa. Prontos. De 1 micrómetro a 10 micrómetros é mais ou menos a zona em que estão, portanto, é mais ou menos o tamanho da maioria das células procarióticas. E também, por exemplo, de alguns organelos. O que é que são organelos? São constituintes da célula. É como se a célula fosse um organismo, por exemplo, o ser humano, não é? E tivesse os seus próprios órgãos. Cada organelo, cada organito, tem uma determinada função na célula, ok? E então, temos o caso da mitocôndria, que é um organelo que está presente, por exemplo, nas células eucarióticas, o cloroplasto, que está presente nas células eucarióticas vegetais, e o núcleo, que está presente nas células eucarióticas também. Portanto, são alguns organelos que nós conseguimos ver nestas dimensões. E, portanto, é possível visualizá-los a microscópio óptico. Alguns organelos é preciso recorrer a técnicas de coloração para podermos observá-los, mas isto para dizer que o microscópio óptico composto permite-nos perfeitamente observar isso. Células epiteliais, como é o caso de, provavelmente já fizeram essa experiência, se não a fizeram ainda vão fazer, que é a observação de células do epitélio lingual, portanto que são células perfeitamente visíveis ao microscópio óptico, e eventualmente poderão detectar algumas bactérias também nessa observação. Eu, aliás, tenho uma imagem aqui mais para o fim, em que precisamente trato dessas células epiteliais. E depois, a partir daqui, já falámos do uso de microscópios eletrónicos. E no microscópio eletrónico nós temos dois tipos. Temos o microscópio eletrónico de barrimento e o microscópio eletrónico de transmissão.
O debarrimento permite-nos uma observação mais superficial da estrutura celular, um, e o de transmissão, uma observação mais interna, portanto, das estruturas internas, permite-nos, por exemplo, observar um organelo no seu interior. E, portanto, a partir daqui, a partir dos 100 nanómetros até 0,1 nanómetros, já falamos de estruturas muito pequeninas. Falamos em vírus, falamos em ribossomos, que são organelos de muita pequena dimensão, que estão presentes em todas as células, como vamos já ver de seguida, e falamos também em biomoléculas, como é o caso das proteínas e, no caso dos seus monómeros, os aminoácidos também. E os átomos, algumas moléculas já são possíveis de observar ao microscópio eletrónico, mas há certos átomos que ainda não conseguimos observar, porque ainda não existe tecnologia suficiente para observar. Mas o que nos interessa aqui é a célula em si. Então, no fundo, é para vocês terem uma noção de que, por exemplo, comparado uma bactéria com uma célula epitelial, que é uma célula eucariótica, estamos a falar de que as células eucarióticas são muito mais fáceis ou muito maiores, não é? Comparativamente a uma célula procariótica, por exemplo, e etc, etc. Pronto, só para terem uma noção de macroscopia e de microscopia. Agora vamos então à organização celular, propriamente dita, em termos de constituição das células do nosso organismo. Ok, pode ser, mas de todos os organismos, porque estamos a falar de procariontes e de eucariontes. E já vamos ver qual é a diferença entre procariontes e eucariontes. Então, todas as células, independentemente delas serem procarióticas ou eucarióticas, têm membrana celular ou membrana plasmática, que é uma estrutura fina que permite o intercâmbio de substâncias e energia e informação entre o meio intracelular e o meio extracelular. O que é este intercâmbio? Para quem não está familiarizado com esta palavra, é precisamente a troca, ok? Portanto, a troca de substâncias, hum, energia e informação. Portanto, substâncias podem ser, por exemplo, determinados nutrientes, podem ser produtos de excreção que a própria célula liberte para, para o exterior após a atividade metabólica. Portanto, estamos a falar precisamente disto. Mas a membrana plasmática também permite que a constituição do citoplasma, que é o próximo organelo, se quiserem assim dizer, que vamos abordar, esteja regulada, esteja dentro daquilo que é o normal, ok? E também assegura a proteção da célula, não é? De certa forma, assegura a proteção da célula, não permitindo, por exemplo, a sua lise, ou seja, o que é a sua lise? É que a célula, no fundo, rebente, não é? Estoure, não é? Portanto, por vezes a membrana plasmática tem uma função primordial nesse aspecto. Depois, o citoplasma é uma região da célula que, no fundo, é constituída pelos organelos dessa célula e por uma solução aquosa, a que nós designamos de hialoplasma, que envolve esses mesmos organelos, e, portanto, trata-se dessa região, como já vamos ver já de seguida, e os ribossomas são organelos amembranados, ou seja, não têm membrana, e que encontram-se em todas as células, como estamos a ver, e que são encarregues da síntese de proteínas, as proteínas que são fundamentais para a atividade celular. É de acordo com a informação genética, nomeadamente através do RNA, como vocês depois vão estudar, do mRNA e o tRNA, que depois terão oportunidade de estudar no 11º ano, que depois desencadeia-se a síntese destas mesmas proteínas. Portanto, as proteínas são
produzidas, digamos assim, são sintetizadas de acordo com a informação que é transmitida, ok? Pronto. O material genético é precisamente esta tal informação, não é? Esta tal informação que estará disponível, não é? Para a síntese de proteínas e para outras coisas, não é? Que sejam essenciais à atividade celular. Então vamos falar agora da célula procariótica, já que já andava aqui a falar destas células há muito tempo, e então o exemplo que mais se usa para falarmos de uma célula procariótica são as bactérias, porque de facto são as células procarióticas mais badaladas hum, na biologia e geologia. Na biologia e geologia, mais especificamente na biologia, porque na geologia não tratamos de seres vivos. Mas agora vamos falar então da célula procariótica em si. Comparativamente às células eucarióticas, como vamos ver, as células procarióticas são muito pequenas e os próprios organelos também o são. É de salientar que todos os organelos da célula procariótica são amembranares, ou seja, não possuem membrana. Claro que vocês dizem-me assim, ou podem-me questionar. E então, mas porque é que tem uma membrana plasmática, porque é que tem uma parede celular, porque é que tem uma cápsula? E se diz que todos os organelos são amembranares. Se nós repararmos bem, a parede celular, a membrana plasmática e a cápsula não são ditamente organelos. Os organelos é aqueles que se encontram no citoplasma, portanto, nesta região aqui, ok? Portanto, isto é que são os organelos, ok? Portanto, é como se isto fosse o corpo, a parte externa do meu corpo, e isto fosse o interior. Isto é como se fossem os meus órgãos, não é? Pronto. Embora também se diga no caso do ser humano que a pele é um órgão, é verdade, mas aqui vamos pensar neste sentido. Pronto. Então, temos em todas as células procarióticas a existência de membrana plasmática. Okay? Membrana plasmática existe em todas as células procarióticas e serve precisamente para o intercâmbio de substâncias entre o meio intracelular e o meio extracelular. Okay? Também temos ribossomas. Portanto, todas as células procarióticas têm ribossomas. No caso, os ribossomas são 70S, depois vamos ver, isto não tem muita relevância, mas são mais pequenos e são organelos também amembranares, portanto, como todos os organelos das células procarióticas, e responsáveis pela síntese de proteínas, tal como já vimos no slide anterior. Okay? Depois temos o citoplasma, portanto, como já falei, é a tal região que envolve todos os organelos. O que é que temos mais que tem em todas as células procarióticas? O centro da informação genética, que neste caso é o nucleóide. O nucleóide não é propriamente um organelo, mas sim uma região, porque não possui membrana, não possui uma delimitação definida, como o caso do núcleo nas células eucarióticas. Okay? Aqui o material genético encontra-se disperso pelo citoplasma. Okay? E então é constituído apenas por um cromossoma com DNA circular, ok? E é aqui que está então a informação genética da célula, ok? Agora, vamos a organelos que podem ou não existir. Podemos ter parede celular ou não. Caso exista, no caso das células procarióticas, a parede celular é constituída por peptidoglicano, ok? Que é um polissacarídeo. Como depois no próximo vídeo vamos estudar as biomoléculas, já vos explico o que é um polissacarídeo. Depois temos a cápsula. A cápsula é no fundo... hum, para que é que serve a parede solar? Serve para a proteção da célula, ok? A cápsula geralmente é constituída por uma espécie de combinação entre glicoproteínas e glicolípidos, ok? Que depois formam então esta camada em torno da parede celular,
ou em torno da membrana plasmática, porque pode ou não existir parede celular, e assim como pode ou não existir cápsula. E a cápsula é, para além da proteção que confere à célula, ela é muitas vezes um fator de patogenicidade, ou seja, de provocar doenças. E, portanto, muitas bactérias são resistentes a determinados antibióticos precisamente pelas características da cápsula que ela tem. Ou seja, ela tem capacidade para provocar a doença, ok? Pronto. Outro organelo, digamos assim, que pode existir em células procarióticas são as fímbrias, que são nada mais, nada menos do que filamentos proteicos que podem estar, portanto, aqui agarraditos à cápsula ou à membrana plasmática ou à parede celular. E o que é que eles têm? Qual é a função deles? É principalmente a função de adesão. Adesão a superfícies, ok? Ou ao meio. Nomeadamente quando se criam biofilmes, não sei, por exemplo, se já observaram a placa bacteriana muitas vezes nos dentes, não é? Quando nós não escovamos os dentes, ficamos com uma placa bacteriana amarelada. Prontos, precisamente porque essas bactérias têm a capacidade de se aderir à superfície dos nossos dentes através destas fímbrias, não é? E de criar biofilmes, ou seja, ali um aglomerado de bactérias, ok? Portanto, as fímbrias têm essencialmente essa função, a função de adesão. Depois temos também outro tipo de fímbrias que chamam-se as pilissexuais. Neste caso, por exemplo, as pilissexuais, geralmente, o que é que acontece? Elas estão ligadas ao citoplasma, não é? E estendem-se até cá fora, até ao meio extracelular. Qual é a função das pilissexuais? Servem precisamente para a transferência de informação genética de uma célula procariótica para outra célula procariótica, ok? Mas atenção, as bactérias têm um tipo de reprodução assexuada, ou seja, elas não realizam a copulação, se quiserem, para se reproduzir, ok? O processo que leva à origem de novas bactérias é a bipartição, portanto, a tal separação em que uma célula dá origem a duas células filhas. Mas pode, por vezes, existir a transferência de plasmídios. O que é que são plasmídios? É nada mais, nada menos do que pequenas porções de material genético de DNA, não é? Que vão ser transferidos para outra bactéria, no caso, e que vão conferir uma dada característica a essa bactéria. Imaginem que há uma dada condição, como, por exemplo, um stress abiótico, ou seja, um aumento da temperatura, um antibiótico que exista no meio e que uma dada bactéria não consegue resistir a esse antibiótico. Mas existe outra bactéria da mesma espécie, por exemplo, que tem um plasmídio que lhe confere imunidade a esse antibiótico. Então, ele pode replicar esse plasmídio, esse material genético, e transferir para outra célula procariótica. Ok? Portanto, as pilissexuais servem precisamente para isso, para transferência de material genético, ok? De uma célula para a outra. Prontos. Depois temos outro organelo que também pode ou não existir, que se chamam os flagelos. Os flagelos são também filamentos proteicos, mais grossos e mais extensos que as fímbrias, e que servem para locomoção, ok? Geralmente bactérias que necessitem de se locomover num dado meio têm flagelos, mas lá está, é um organelo que é facultativo, não é obrigatório, ok? Pronto. O que é isto de inclusão? As inclusões não são propriamente organelos, mas sim pequenos, pequenos locais, não é? Onde se armazenam substâncias de reserva da célula, etc, etc. Ou até
produtos de excreção. Agora vamos às células eucarióticas. Células eucarióticas são muito mais complexas, como vocês podem já observar nesta imagem, e o tamanho delas também é muito maior comparativamente às células procarióticas. Em termos de organelos, os seus organelos são quase todos membranais, ou seja, quase todos possuem membrana, ok? Excetuando, por exemplo, o caso dos ribossomas, que também são amembranais e neste caso são 80S. Pronto, ou seja, são de maiores dimensões e têm outras características que a vós não vos interessa nesta altura. Mas então, qual é então as características das células eucarióticas em geral? Primeiro eu vou explicar-vos que nós temos do lado esquerdo uma célula eucariótica animal, ou seja, dos animais, e uma célula eucariótica vegetal, ou seja, das plantas, ok? Existem coisas em comum, portanto, ambas são células eucarióticas, mas existem coisas em comum, mas também existem diferenças. Mas eu primeiro vou falar-vos das coisas que existem em comum. Portanto, aqui a meio estão os organelos que elas têm em comum e dos lados estão os organelos que elas não têm em comum, ou seja, que são exclusivos ou da célula eucariótica animal ou da célula eucariótica vegetal. Então, as células eucarióticas têm um núcleo e é no núcleo que se encontra a informação genética, ou seja, nós vimos há bocado que nas células procarióticas a informação genética estava numa região que era o nucleoide. Aqui está num organelo que tem um invólucro nuclear, ou seja, uma zona delimitada, ok? Onde está armazenada a informação genética. Okay? Por exemplo, no caso do ser humano, nós temos estas células, a célula eucariótica animal, e é no núcleo que se encontram os nossos 23 pares de cromossomas. Ok? Prontos. Depois temos o retículo endoplasmático rugoso. O que é o retículo endoplasmático rugoso? É nada mais, nada menos do que um organelo onde nós temos pequenos ribossomazinhos lá agarrados, não é? E onde ocorrem a síntese e circulação de proteínas, ok? Que, portanto, são sintetizadas precisamente pelos ribossomas que estão agarrados aqui às paredes deste organelo. Portanto, é aqui que são sintetizadas as proteínas de acordo com a informação do material genético proveniente do núcleo. Depois, temos o retículo endoplasmático liso. O próprio nome indica, é liso porque não tem estes tais ribossomazinhos que acabámos de falar. Estes são encarregues pela síntese de lípidos, que são outras biomoléculas que vamos estudar também no próximo vídeo, e de algumas glicoproteínas e polissacarídeos. Ok? Pronto. Depois, os ribossomas já vimos, portanto, são organelos amembranados, não possuem membrana, são encarregues da síntese de proteínas, também podem estar no citoplasma de forma livre, ou seja, não precisam de estar necessariamente no retículo endoplasmático rugoso. Depois temos o complexo de Golgi, que é a encarregue da maturação das proteínas, ok? Portanto, é este organelo que está encarregue de fazer precisamente esta tal maturação das proteínas e a sua acumulação e transformação. Também pode, muitas vezes, fazer a maturação dos lípidos também. Prontos. E, portanto, ele está associado à secreção das proteínas. Ou seja, o que é que acontece? Muitas vezes as proteínas não estão estruturalmente funcionais, ok? Ou seja, não possuem uma dada função. E o que o complexo de Golgi faz é rearranjar, digamos assim, de uma forma abstrata, a proteína, a molécula, para que ela adquira uma dada função que seja essencial para a célula, como por exemplo o caso de uma enzima.
O que é uma enzima que depois vocês vão trabalhar mais para a frente? É uma proteína que, por exemplo, pode intervir numa dada reação bioquímica, não é? Pode, por exemplo, cortar uma molécula, pode, por exemplo, juntar uma dada molécula a outra, etc, etc. Ok? De uma forma assim muito resumida, mas fiquem com a ideia de que o complexo de Golgi é onde ocorre, é no fundo a fábrica. Uma fábrica onde se está a maturar, não é? As proteínas. Maturar, no fundo, é fazer com que elas fiquem estruturalmente funcionais. Também pode ser no caso dos lípidos. Depois, membrana plasmática, existem nas duas, portanto, para o tal intercâmbio de substâncias de energia e informação entre uma extracelular e uma intracelular. Mitocôndria. O que é mitocôndria? É, no fundo, um organelo que é essencial para a respiração celular. Okay? O que é respiração celular? É uma forma de as células conseguirem produzir a sua própria energia. Ok? Portanto, através de oxigênio, produzirem ATP, que é uma molécula que é a adenosina trifosfato, que é uma molécula que é encarregue de transportar energia na célula. Portanto, e torna-se essencial. No fundo, a mitocôndria é como se fosse uma central elétrica, não é, da célula. Depois temos o citoesqueleto, também existe em ambas as células e serve para manter a forma da célula e para a sustentação dos diferentes organelos. Porquê? Porque reparem, se não existisse um citoesqueleto, o citoesqueleto é como se fosse um organizador de um escritório, não é? É ele que diz, olha, tu vais para ali, tu vais para acolá, tu vais para aquele outro, e que acaba por arranjar aqui a forma da célula, ou seja, acaba por a meter mais magrinha, não é? Mais ajeitadinha, pronto. É, digamos, essa a sua função. O citoesqueleto tem essa função de sustentar os organelos e de ajustar a forma da célula. Depois temos, então, organelos diferentes nas células eucarióticas. Nas células eucarióticas animais, nós temos os lisossomas. E o que é que são os lisossomas? São, no fundo, estruturas onde vai ocorrer, organelos, onde vai ocorrer uma que contém enzimas, ok? E onde vai ocorrer a degradação de macromoléculas, ok? Portanto, é aqui que se dá a digestão intracelular, ok? Portanto, um lisossoma pode se juntar, por exemplo, com uma vesícula exocítica, ok? Ou endocítica, melhor dizendo, e formar um bacilo digestivo, que é onde vai ocorrer a degradação de macromoléculas. O lisossoma muitas vezes portanto, transporta as proteínas maturadas, portanto, que nós, neste caso, vão ter a função de enzimas, porque as enzimas são proteínas com função, não é? Nomeadamente com estrutura terciária, principalmente, ou quaternária. Que depois vocês vão estudar mais na parte das biomoléculas e que depois vão ser transportadas até uma vesícula endocítica para formar um bacilo digestivo, e nesse bacilo digestivo vai ocorrer a degradação de macromoléculas, que são moléculas grandes, não é? Em moléculas mais pequenininhas, ok? Portanto, as tais enzimas servem como se fossem umas tesourinhas para cortar estas moléculas em moléculas mais pequeninas. Mas depois nós vamos estudar melhor isto numa unidade mais à frente, dedicada aos processos de digestão intracelular e outros processos de obtenção de matéria e transformação de matéria.
Depois, o centrilo. O centrilo também é outro organelo que não existe nas células eucarióticas vegetais, só é exclusivo das células eucarióticas animais, e ele é importante no processo de divisão celular eh, e na organização do fuso mitótico, nomeadamente então para aquele processo que eu vos falei, que é a mitose, que vocês vão estudar mais pormenorizadamente no 11º ano. E eles são encarregues, portanto, de, no fundo, criar uma rede, não é? Que são os cílios que depois vão organizar então o fuso mitótico. Portanto, ficam com a ideia que é importante para a divisão mitótica e para processos de divisão celular, não só divisão mitótica, mas essencialmente. Depois eles também intervêm um bocadinho na parte da meiose, mas para aqui não é chamada porque ainda estamos em biologia 10º ano. Depois temos então o bacilo central, no caso das células eucarióticas vegetais. Atenção que, embora as células eucarióticas animais não possuem bacilo central, elas podem possuir baculos de menores dimensões, ok? E qual é a função do bacilo, tanto na célula vegetal, mas depois também na célula, na célula animal também, eucariótica animal também? É a reserva de substâncias, ok? Mas também de produtos de excreção. Muitas vezes o bacilo central é encarregue de armazenar sais minerais e água, ok? E depois vamos falar da osmose, mais para a frente, e de termos como plasmólise e turgescência, e o bacilo muitas vezes é encarregue, portanto, desta função de plasmólise ou turgescência, está muito relacionado com isso, portanto, com o movimento da água e, portanto, com o armazenamento de sais minerais e da água, está bem? Mas essencialmente fiquem já com esta ideia de que é precisamente para regular o fluxo de água e íons, portanto, na forma de sais minerais, entre a célula e o meio extracelular, e para armazenar substâncias também de reserva e não só, também pode armazenar alguns produtos de excreção. Depois temos a parede celular, que é constituída por um polissacarídeo, que é a celulose, e a parede celular é importante para a proteção da célula, ok? Mas também no caso da, da, da célula eucariótica vegetal, é muito importante para evitar a lise celular, ou seja, para que a célula se rompa, ok? Porque processos de turgescência poderiam levar eventualmente a uma lise celular. Portanto, a parede celular é muito importante também para isso. Não só para a proteção, mas também para estes fenómenos. Depois, o cloroplasto é encarregue da fotossíntese, okay? Que é um processo em que a célula eucariótica vegetal produz a sua própria matéria orgânica por recurso à luz e ao oxigênio e transforma então a energia física, não é, em energia química para a célula, ok? Portanto, essencialmente isso, e também produz sacarose, ou seja, um polissacarídeo muito importante um, para a atividade celular, ok? Das plantas. Pronto. Então aqui temos um quadro, digamos assim, uma tabela geral das diferenças entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica, tal como vim a referir. As células procarióticas são muito mais simples, têm uma dimensão muito mais reduzida, e, portanto, a sua dimensão está mais ou menos compreendida entre 1 e 10 micrómetros. Estruturalmente, as células eucarióticas já são mais complexas e têm dimensões superiores, ok?
e os seus diâmetros estão compreendidos entre os 10 e os 100 micrómetros. Portanto, só para perceberem que são muito maiores. No caso das células procarióticas, os organelos são todos amembranados, ou seja, não possuem membranas. No caso das células eucarióticas, possuem organelos membranados, embora também possua organelos amembranados, como é o caso dos ribossomas. Okay? No caso da célula procariótica, o material genético está numa região da célula, portanto, em que nós temos um cromossoma circular, portanto, um cromossoma com DNA circular, e, portanto, é desprovido de qualquer invólucro, portanto, estando assim o material genético disperso ao longo do citoplasma. E essa região nós designamos de nucleóide. No caso das células eucarióticas, tanto a animal como a vegetal, o material genético está num organelo bem definido, que está envolvido por um invólucro nuclear, que é uma espécie de membranazinha, e esse organelo nós designamos de núcleo. No caso das células procarióticas, portanto, o cromossoma é um DNA circular e no caso das células eucarióticas o DNA é linear, ok? Está presente em mais do que um cromossoma. No caso, por exemplo, do ser humano temos 23 pares de cromossomas. No caso das células procarióticas, então os ribossomas são muito mais pequenos e muito menos complexos, portanto são os tais ribossomas 70S, e no caso das células eucarióticas, os ribossomas já têm maiores dimensões e já são um bocadinho mais complexos, designando-se de ribossomas 80S. Aqui temos uma imagem que não é da minha autoria, mas que provavelmente vocês, se tiverem oportunidade nas aulas de biologia, provavelmente irão observar, que são as células da mucosa bucal, e aqui temos a tamanho maior, uma célula eucariótica animal, portanto, que é no fundo da nossa língua, que é a célula do epitélio lingual. E estes pontinhos azuis pequenininhos que vocês veem aqui são células procarióticas, nomeadamente bactérias que estão presentes na nossa saliva, na nossa boca, etc. Okay? E que estão aqui presentes junto das células eucarióticas. Portanto, para terem uma noção do tamanho de uma célula procariótica comparativamente a uma célula eucariótica. O que vocês veem aqui, esta bolinha grande, é o núcleo da célula eucariótica. Portanto, também podem comparar o núcleo de uma célula eucariótica com o tamanho de uma célula procariótica. Ok? Espero então que tenham gostado deste vídeo e espero vos ter ajudado. Subscrevam-se no canal, coloquem like no vídeo se puderem e nunca se esqueçam que todo sonho brota de uma pequena semente. Até ao próximo vídeo, onde iremos falar das biomoléculas.